Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início agora à parte do conteúdo de anatomia, tá? Iniciando por citologia, que é literalmente a base da introdução à matéria da anatomia, tá? Nós precisamos ter consciência de que temos que ter um amplo conhecimento dentro da parte anatômica para que possamos atuar de forma satisfatória dentro dos posicionamentos radiográficos. Precisamos ter o conhecimento da anatomia saudável, né, da anatomia normal, claro, dentro das diferenças anatômicas que vamos ter entre cada ser humano, para que consigamos identificar o traço patológico dentro daquela anatomia, tá? Isso indo desde do posicionamento do raio-x convencional até os exames mais complexos e diferenciados dentro dos exames de imagem adicionais, tá? A anatomia vai estar dentro do prognóstico sempre, do começo até o fim da incidência radiológica, tá? São dois conteúdos, quando a gente está aprendendo, que vão caminhando juntos, do início ao fim. A gente pode até decorar como é que se faz um posicionamento, a imagem aparece, mas se a gente olhar para uma radiografia e não tiver o conhecimento do que tem dentro daquela imagem, a gente nem sequer consegue saber se a gente cortou alguma estrutura que deveria estar sendo visualizada, tá? Então, os conhecimentos na anatomia, eles são extremamente necessários. E por ser um conteúdo muito extenso, ele não é um conteúdo em que a gente consegue saber de A a Z de có e salteado. Sempre tem alguma parte que a gente, por gostar mais, se identifica mais, da mesma forma como qualquer outro conteúdo, tá? Então, nós vamos dar início à parte de anatomia patológica, anatomia radiológica, iniciando por citologia. Então, a citologia vai nos trazer as informações sobre a célula e a sua composição. Por que eu preciso saber desde lá da base? Porque eu tendo base, eu consigo fundamentar todo o meu estudo. Porque não adianta eu querer que uma pessoa aprenda as partes somente que ela vai usar. Eu vou trabalhar só com tomografia. Tá, e qual parte da anatomia que você precisa saber? Precisa saber toda a anatomia, tá? E a anatomia, ela precisa ser, entre aspas, fracionada quando a gente vai estudar, por ser um conteúdo muito extenso, tá? Eu coloquei aqui esse recorte de uma reportagem, desculpa, que ela traz para a gente algumas informações que atualmente, devido às redes sociais, nós temos sempre situações de notícias e informações que são amplamente difundidas, que normalmente as pessoas não investigam se elas são reais ou não. E da mesma forma que as redes sociais nos trazem essas informações com muita mais rapidez e muita mais frequência, nós também temos, hoje em dia, muito mais facilidade de pesquisar e nos informar para saber se essas notícias são reais ou não, se essas informações são reais ou não. Então, é um procedimento bem cauteloso antes de espalharmos qualquer tipo de informação, buscarmos saber se essa informação é real ou não. Porque dependendo do tipo de informação que é distribuída dentro das redes sociais, são informações que, quando a pessoa não busca a veracidade dos fatos ali relatados, pode causar grandes problemas, até mesmo para a nossa forma de trabalhar, tá? A gente sabe que a gente trabalha com as radiações ionizantes e que o público geral, o grande público, não tem informações suficientes sobre exatamente como e o que é a nossa ferramenta de trabalho, tá?
Então, essas informações aqui, elas giram em torno do telefone celular, né? Desde que surgiu, as informações vão se transformando ao longo do tempo em relação aos malefícios do uso do telefone celular. E hoje em dia é constatado, sim, que as ondas que eles emitem, devido ao seu uso e relacionado às torres de transmissão, elas podem sim causar alterações, tá? A nível celular. Então, a gente tem o que acontece, como acontece. Então, eu coloquei isso aqui só para nos mostrar que nós temos, sim, grandes possibilidades de encontrar informações sobre os assuntos que giram em torno do nosso conteúdo de estudos, tá? Depois, vocês querendo buscar essas informações, é só digitar no Google que você encontra. A gente sempre pede para evitar os sites que a gente não pode verificar a veracidade do que está escrito. O Wikipedia é um dos maiores exemplos do local onde não é muito bom buscar informações, porque a Wikipédia é uma enciclopédia livre em que qualquer pessoa pode fazer alteração no texto lá. Então, a gente não tem como comprovar que o que está escrito lá é real ou não, tá? Então, busque sempre sites em que você tem como verificar se os fatos que estão lá relatados são reais. Então, a citologia vai nos trazer o conhecimento sobre as células. E a gente sabe que órgãos, tecidos vão ser formados pelas células. Então, a base de tudo vai ter início a partir das células. Então, o que é a classificação, a composição interna, membrana plasmática, citoplasma, as organelas do núcleo, o ciclo da célula? São as informações que a gente teve lá no 6º, 5º ano, há muito tempo atrás para alguns, e que são informações que foi o famoso não vou usar isso para nada no meu dia a dia. Então, foram conteúdos que foram deixados de lado e caíram no esquecimento. E nós vamos reavivar esses conhecimentos aqui. Então, a célula é a unidade básica, estrutural, funcional de todos os seres vivos. Em praticamente todos os livros de biologia que você for iniciar os seus estudos, você vai ter lá. A gente tem até a 5ª série em que é somente ciências, e da 6ª série em diante em que começa a dividir entre ciências e biologia. E depois, mais na frente, química, física e por aí vai. Em qualquer livro que você for ver o estudo da célula, você vai ter essa frase como sendo uma das primeiras que a gente encontra. Uma unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Então, a citologia é uma área da biologia que estuda a célula no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento. Quanto à forma das células, nós vamos ter as ovaladas, tecido epitelial, as discoides das hemácias, fusiformes, que são as alongadas, estreladas, que são os neurônios, bastonetes, que são bactérias, e cocos, que também são bactérias. Então, nós vamos ter dentro de cada formação celular, algumas que vão formar tecidos, outras que vão formar as outras áreas da parte celular, como, por exemplo, bactérias, tá? De acordo com a estrutura celular, os seres vivos dividem-se em 2 grandes grupos, os procariontes e os eucariontes. Os procariontes, a palavra, olha, proto, primitivo, cário, núcleo, ontos, ser. E os eucariontes, eu, verdadeiro, cário, núcleo, ontos, ser. Então, basicamente, uma célula é formada por 3 partes básicas.
a membrana plasmática, que é uma capa que envolve a célula, tá? O citoplasma, que é uma região que fica entre a membrana e o núcleo em si, é a estrutura que controla todas as atividades da célula. Na imagem aqui, nós temos algumas estruturas que constituem a célula, dentro dessas 3 regiões, que a gente literalmente divide a formação da célula. Apesar da diversidade, algumas células compartilham ao menos 3 características. São dotadas de membrana plasmática, contêm citoplasma e possuem material genético, que é o DNA. As organelas citoplasmáticas são estruturas especializadas na realização de funções no citoplasma. As principais são ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, peroxissomos e centríolos. Cada estrutura dessa vai ter uma função especializada dentro do citoplasma da célula. O núcleo contém o DNA da célula, delimitado pelo envoltório nuclear, e se comunica com o citoplasma através dos poros nucleares. O núcleo ocupa 10% do volume celular total. Suas funções básicas são centro de controle celular e armazenar as informações genéticas. É importante para a sobrevivência e regeneração celular e para a divisão celular. Os cromossomos são uma longa sequência de DNA que contém vários genes e outras sequências de nucleotídeos com funções específicas nas células dos seres vivos. Nos cromossomos dos eucariontes, o DNA encontra-se numa forma semi-ordenada dentro do núcleo celular, agregada a proteínas estruturais, as histonas, e toma a designação de cromatina. Os procariontes não possuem estoma nem núcleo, na sua formação não condensada. O DNA pode sofrer transcrição, regulação e replicação. Então, nós temos dentro do DNA da célula nossa, né, o material genético, o material que a célula se dividir, esse material se divide e é transferido em soma para essas células que sofreram essa divisão, tá? Então, aqui nós temos os números de cromossomos, uma tabelinha só para a gente poder ter uma noção. Olha só que interessante. Número de cromossomos na espécie humana, 46, no milho, 20, na ervilha, 14, na Drosophila, 8, no cachorro, 76 a 78, no camundongo, 40 e no cavalo, 64. Então, a gente tem, a nível de número de cromossomos, em cada espécie, uma estrutura diferenciada, um número diferenciado de cromossomos. Então, aí a gente já consegue ter uma boa visualização de que nada é, a nível de espécies, único. Cada espécie vai ter a sua estrutura, tá? Bem diferenciada entre as espécies. Células somáticas compõem a maior parte do organismo, sendo responsável pela formação da estrutura corpórea, músculos e ossos, formadas por mitoses sucessivas a partir da célula inicial, que é o zigoto. Então, a partir do zigoto, essas células vão se reproduzindo, né, se multiplicando, carregando esse material, tá? Então, por exemplo, as células ósseas vão se reproduzindo, as células musculares, a partir lá do inicial da formação da vida, né?
Células germinativas estão presentes nas gônadas, ovários e testículos, onde se dividem produzindo os gametas, óvulos e espermatozoides. São necessárias na reprodução, formadas por meiose a partir de células diploides. Então, as células germinativas, ao se encontrarem, formam o zigoto para começar a multiplicação celular, que vai formar os tecidos e o desenvolvimento do feto até o momento do nascimento. Então, nós precisamos entender de citologia dentro da radiologia. A partir do que a gente já viu até aqui, vocês acham que tem como entender toda a estruturação da radiologia sem entender sobre a célula, sem entender como a célula trabalha? Eu acho que não. Veja o que pode acontecer com uma célula que é exposta à radioatividade. Então, nós temos a fonte de radiação, a célula pode ser danificada, a célula pode se recuperar ou pode morrer, ou a célula não danificada se reproduzir e as células filhas morrerem, ou a célula sofreu uma mutação que é propagada ao se reproduzir, e isso pode resultar em um tumor. Então, qualquer célula exposta à radiação, ela pode, a princípio, não sofrer nada, como pode se danificar e se reproduzir com esse dano, resultando em um tumor. Tem como saber se isso vai ou não acontecer? Não. A gente só tem como saber o que ocorre com a célula se esse ato dela se danificar à exposição à radiação ocorrer. Se vai ou não ocorrer e que tipo de dano ela pode vir a ter, a gente tem somente baseado na dose de radiação que essa célula recebe. Mas mesmo assim, a gente tem os efeitos genéticos que podem, na fonte que recebeu, nas células que receberam essa dose de radiação, não vir a ocasionar nenhum tipo de dano perceptível, mas ao essas células se reproduzirem, elas podem passar dentro do material genético esse dano que foi gerado para as próximas gerações que carregam essas células. Então, os efeitos da radioatividade, elas podem passar desapercebido por muitos anos e lá na frente vir a ter algum dano nas células que foram passadas através do material genético para as próximas gerações desse indivíduo, que não vão ter ligação com essa exposição, dependendo do tempo que já ocorreu essa exposição, tá? Então, de forma bem básica, é principalmente por esses fatores que nós temos que ter o conhecimento sobre a estrutura, função e funcionamento das células, porque saber da radioatividade das exposições faz parte do nosso dia a dia, né? Ou pelo menos deveria. Então, nós temos aqui um quadrinho que fala mais ou menos sobre as exposições que podem ocorrer, tá? Então, nós temos os exames raio-x convencional, mamografia e tomografia, que usam a radiação no seu funcionamento diário, né? Para realizar qualquer tipo de exame em um desses três, nós vamos ter exposição à radiação. O que pode acontecer? A célula pode se recuperar, a célula pode morrer e a célula danificada pode se reproduzir e essas células morrerem, ou ela pode se reproduzir com dano, como a gente já viu ali anteriormente. Então, nós temos os órgãos
e estruturas que têm uma maior sensibilidade, tá? Então, são estruturas que podem ter uma maior possibilidade de vir a terem dano em suas células, tá? E nós temos, dentro dos exames da radiologia que a gente faz no dia a dia, né? As doses recebidas pelo paciente. Então, por exemplo, nesse desenhozinho aqui do corpo humano, a gente tem crânio, rosto e pescoço, tórax, os seios e o abdômen. E dentro dessas regiões nós temos os órgãos radiosensíveis, que são os órgãos que são mais sensíveis às exposições da radiação, tá? E são basicamente dentro da região onde existe a maior exposição dentro da radiologia, tá? Que é cabeça, tórax e abdômen. Então, nós temos aqui os órgãos radiosensíveis. Nós temos, em primeiro lugar, a medula óssea. Em segundo lugar, os órgãos do sistema reprodutor. Em terceiro, a pele. Em quarto, os ossos e os dentes. Em quinto, os músculos. E em sexto, o sistema nervoso. Quando a gente traz isso para o profissional que está trabalhando com as técnicas radiográficas, nós temos basicamente toda essa região exposta, caso ele não use nenhum método de proteção radiológica, tá? Então, nós vamos ter os métodos de proteção radiológica para usarmos para nós, tá? Para o nosso uso pessoal no dia a dia e em situações em que a gente precise, por exemplo, de que uma mãe segure um filho para realizar um procedimento, um exame, uma criança pequena, e nós sabemos de todo o malefício que essa radiação vai causar. Nós temos dentro do custo-benefício o paciente que está realizando o exame, se esse exame vai trazer um benefício diagnóstico maior do que o dano que pode ser causado nas suas células, ele está dentro do custo-benefício. O acompanhante que nos auxiliam na contenção do paciente, ele não está dentro do custo-benefício, porque ele não está realizando nenhum exame para ele. Então, ele precisa ser protegido em 100% se for possível, tá? Então, nós temos aqui um outro quadro de exposição à radiação. Isso a gente encontra bastante também informações sobre isso, tá? As doses recebidas, tá? Dentro de cada situação. Então, nós temos um raio-x abdominal realizado uma vez, tomografia computadorizada realizada uma vez, tá? O nível máximo recebido por trabalhadores, áreas próximas a usinas, raio-x de tórax realizado uma vez. Aqui tem informações bem interessantes, ó. Um voo de Tóquio para Nova York. Então, a gente tem a radiação dentro de todo o espaço que a gente ocupa, né? A gente tem radiação natural dentro de todo o dia a dia da gente, né? Então, a gente, no lugar de um profissional das técnicas radiográficas, a gente precisa ter o conhecimento de que a proteção radiológica dentro do nosso ambiente de trabalho é fundamental, já que a gente tem todas essas somas de exposições que podem acontecer. Então, a gente já tem as radiações naturais e os dia a dia de um paciente em acompanhamento e até o nosso mesmo dentro do trabalho. Então, se a gente não fizer uso da proteção radiológica, a gente está aumentando bem acima do permitido, do possível, do plausível das exposições radiológicas, tá? A gente não pode pensar, um paciente está realizando um raio-x de tórax,
ele faz só um raio-x de tórax por ano. Então, se eu errar 5 vezes e precisar repetir, não tem problema, porque dentro de um ano ele só fez 5 radiografias, fez só 4 a mais do que ele faz normalmente. Mas a gente não sabe se ele vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, a gente não sabe se ele vai passar por uma internação, a gente não sabe aonde ele vive, se é um local onde tem mais radiação natural ou não, a gente não sabe com que ele trabalha, a gente não tem essas informações para poder justificar a falta do controle de exposição desse paciente por ser só uma exposição. A gente não tem como saber isso. Então, tem que sempre focar de que é sempre o mínimo possível para a realização de um exame. 5 vezes de repetição não é o mínimo possível. Então, é preciso ter o conhecimento do que está sendo feito. Errar vai acontecer, até porque o erro é humano, tá? E a gente sabe que além da parte humana do erro, a gente tem a parte de maquinário, que pode também proporcionar um erro dentro da execução de um procedimento radiológico, mas nós temos que saber avaliar, por exemplo, que tipo de erro aconteceu na execução de uma radiografia. Foi erro técnico, foi erro de processamento, foi erro da máquina, que tipo de erro foi esse? Para quando eu reconhecer esse erro, eu ter a possibilidade de corrigir já na próxima execução. Se eu não tenho noção de que erro é esse, vão ter 5 repetições e mesmo assim ainda não vai ficar bom, tá? Então, o conhecimento, ele está sempre margeando tudo que a gente faz. E dentro das radiações ionizantes, esse conhecimento, ele é extremamente necessário. Então, nós temos os efeitos diretos e indiretos das radiações. Ela pode interagir com as moléculas vizinhas, tá? Água, ácidos nucleicos, proteínas, lipídios, carboidratos e interagir diretamente no DNA, tá? Que, de modo geral, é normalmente um dos maiores problemas que a gente vai ter. Então, nós temos os efeitos biológicos da radiação, tá? Que a curto prazo ou os agudos, eles causam náuseas, vômitos, perda de apetite, perda de peso, febre, hemorragias dispersas, queda de cabelo, forte diarreia e até a morte. E a longo prazo, ou os tardios, que causam efeitos genéticos, mutações nas células reprodutoras, que são os efeitos que vão ser passados através do DNA, possivelmente para as próximas gerações, e os somáticos, que aumentam na incidência do cancro, né, das células tumorais, anormalidades no desenvolvimento do embrião, tá? Então, nós sempre vamos ter algum tipo de efeito, algumas baseadas na dose de radiação que se recebe e algumas baseadas na exposição em si, não precisando de uma dose específica para acontecer. Então, dentro do fator biológico, nós temos o reparo intracelular. A célula tem capacidade de reparar danos subletais quando a dose é fracionada. Então, é basicamente o que vai ser utilizado no tratamento do câncer. Eles fracionam a dose de radiação que o paciente vai receber para que essa célula tenha a possibilidade de se recuperar. Então, as células saudáveis, dentro desse fracionamento de dose, elas têm um tempo para se recuperar, e já as células que têm qualquer tipo de dano, qualquer tipo de problema, elas não conseguem se recuperar dentro desse fracionamento. Então, as células problemáticas, quando elas recebem uma nova carga, uma nova dose, elas se danificam ainda mais e na próxima dose ainda mais, até que elas cheguem à letalidade, até que elas morram. E as células saudáveis, mesmo sofrendo o impacto dessas doses, elas conseguem se recuperar. E após o término das sessões, o término do fracionamento, essas células se regeneram de forma total, tá? Então, a estrutura do DNA
é composta na maior parte por danos que podem ser reparados. Há diferentes tipos de danos, tá? Danos na base, nas fitas, simples ou duplas, ligações cruzadas e por aí vai, tá? Então, tem vários tipos de lesões induzidas por radiação que ocorrem no DNA, tá? Pode ocorrer várias modificações e alterações nesse material, nesse DNA, causado pela radiação ionizante. E, novamente, trazendo aquelas informações que a gente repete várias e várias vezes, não tem como saber exatamente qual o tipo de dano que pode ser causado, tá? A ação das radiações dentro do DNA causa mutação genética ou quebra de alguma molécula. As mutações genéticas correspondem a alterações introduzidas na molécula de DNA que resultam na perda ou na transformação de informações codificadas na forma dos gêneros. Então, alterações que resultam na perda ou na transformação das informações. Então, ela pode modificar as informações, que vai ser o que vai causar a mutação genética, tá? A mutação do gene. A quebra das moléculas resultam na perda da integridade física do material genético. Então, qualquer uma das duas que ocorrer por ação das radiações vai causar um prejuízo gigante. Então, nós temos a total noção, né, dentro dos nossos estudos, que o nosso mundo é radioativo, né? Desde a sua criação, nós temos mais de 60 elementos radioativos que podem ser encontrados naturalmente, tá? Dentro da natureza. Os radionuclídeos são encontrados no ar, na água e no solo e até em nós mesmos. Todos os dias nós inalamos radionuclídeos no ar que respiramos e ingerimos radionuclídeos presentes nos alimentos e na água. Então, a radiação está constante em tudo no nosso dia a dia no planeta. E, através dos estudos, descobrimos que, inclusive, fora dele. Então, a radiação é uma emissão de energia por meio de ondas ou partículas. Nós temos como exemplo o raio-x, alfa, beta e gama, as ondas de rádio, micro-ondas, ultravioleta, a luz, o infravermelho. As radiações ionizantes são radiações que possuem energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. Pode danificar células e afetar o material genético, DNA, causando doenças graves, como, por exemplo, o câncer, e levando até mesmo à morte, tá? Então, nós temos dentro das radiações ionizantes o raio-x, alfa, beta, gama e nêutrons. Então, o átomo eletricamente carregado, o íon, ele vai ser a representação das radiações ionizantes, tá? Então, nós temos as diretamente ionizantes, que são as radiações que têm carga, interagem com o meio principalmente por meio do seu campo elétrico e transferem sua energia para muitos átomos ao mesmo tempo. Ionizam vários átomos ao mesmo tempo, interagem continuamente e penetram pouco na matéria. Os exemplos são os elétrons, as partículas alfa e as partículas beta. E as radiações indiretamente ionizantes, que são as radiações que não possuem carga, que interagem individualmente, transferindo sua energia para um elétron, que irá provocar novas ionizações. Esse tipo de radiação pode percorrer espessuras consideráveis dentro de um material sem interagir com ele. As radiações eletromagnéticas, X e gama. Então, a excitação atômica ou molecular, os elétrons são deslocados de seus equilíbrios
emitindo radiação orbitais eletromagnéticas, luz ou raio-x característico. A ionização acontece quando os elétrons são removidos de seus orbitais, resultando em elétrons livres ou íons positivos, efeito fotoelétrico, Compton e etc. Então, a ativação do núcleo é a interação com as radiações com energia superior à energia de ligação dos prótons e nêutrons, que pode provocar reações nucleares, resultando num núcleo residual e emissão de radiação, fotonêutrons e reações com os nêutrons. Então, por que a gente precisa entender a citologia dentro da radiologia? Porque o dano por radiações ionizantes, dentro de um meio biológico, as radiações geram íons e estes íons podem gerar os efeitos biológicos. Então, basicamente, uma coisa está totalmente ligada à outra, tá? Então, a interação do fóton com o material biológico produz radicais livres na água. O dano ao DNA por quebra de ligações químicas e os efeitos biológicos observáveis. Então, a gente tem aqui um esqueminha das interações da radiação, tá? A alfa é barrada por uma folha de papel, tá? Então, ela não tem um grande poder de penetração. A beta já ultrapassa o papel, mas ela não ultrapassa o tecido, tá? A gama já consegue ultrapassar até ser absorvido pelo chumbo, tá? Os raios-x, ele é barrado pelo chumbo, e os nêutrons têm um absurdo poder de penetração e ele vai embora, ultrapassando tudo que ele encontrar pela frente, tá? Só fazendo uma lembrança rápida aqui para a gente poder organizar isso na nossa cabeça. A bomba de nêutrons, né, a bomba nuclear, o acidente nuclear, ele é baseado nesse tipo de estrutura, tá? Então, por isso, um estrago tão grande que ele é capaz de fazer. Não que as outras, que vão ter um poder de penetração menor, não causem dano, causam sim, tá? Mas cada uma delas vai ter um poder de penetração diferenciado, tá? Podendo ser proporcionada uma proteção para eles, né? Então, a gente vê aqui, né? O raio-x, ele é barrado pelo chumbo. Então, a gente sabe que a gente vai poder utilizar o chumbo como forma de proteção para a maior parte dos itens que a gente utiliza, tá? Claro, tendo a noção de que a gente não pode colocar o chumbo dentro da área de interesse de visualização, tá? Então, a irradiação celular resultará em uma das seguintes consequências. Pode não ocorrer efeito nenhum, como a gente já falou várias vezes. Pode ter o atraso na divisão celular. Pode ter a morte espontânea da célula, a falha reprodutiva, a instabilidade no genoma e a mutação. Qualquer uma dessas consequências podem ocorrer, seja lá qual for a exposição, tá? Através da irradiação celular. Então, nós temos, dentro dos efeitos da radiação, os efeitos determinísticos, tá? Que acontecem por uma alta dose de radiação, possuem um limite de dose para cada efeito ocorrer. A probabilidade de acontecer um efeito determinístico é nulo para valores de dose abaixo do limiar e 100% para valores de dose acima do limiar. Então, por isso é que é preciso ser feito os controles de limiar de dose, tá? Por exemplo, nós temos a dose absorvida no corpo inteiro, de 3 a 5. Principal dano que pode contribuir para a morte, danos na medula óssea. Tempo de vida após a exposição, de 30 a 60 dias. Nós temos de 5 a 15 Gray de dose absorvida, danos gastrointestinais e pulmonares, de 10 a 20 dias de sobrevida após exposição,
e maior que 15 graus de dose absorvida no corpo inteiro, danos no sistema nervoso central, de 1 a 5 dias de sobrevida após a exposição. Então, não é só um raio-x, tá? Claro que esse tipo de dose absorvida a nível de corpo inteiro não vai ocorrer no nosso dia a dia, claro, porque nós temos todos os itens de proteção, tanto a nível do maquinário quanto a nível dos itens de proteção individual e do público em geral, tá? Mas a gente precisa saber que esse tipo de exposição existe e pode sim acontecer. Nós temos todos os acidentes aí que nos demonstram que pode sim acontecer grandes exposições e não é preciso nem um enorme sacrifício para que isso aconteça. Qualquer tipo de acidente a nível radioativo pode administrar esse tipo de dose num ser vivo, tá? Nós temos também os efeitos estocásticos, que está relacionado para baixa dose de radiação e não possui um limiar de dose. Causam uma alteração aleatória no DNA, que é o que eu venho falando sempre, não tem como saber exatamente qual o dano pode causar. Entretanto, continua a se reproduzir. Então, mesmo o DNA com qualquer tipo de alteração, que essa alteração é aleatória, ele vai continuar a se reproduzir. Isso leva à transformação celular, isso leva à mutação da célula. Os indivíduos ocupacionalmente expostos normalmente estarão sujeitos a efeitos estocásticos, pois são expostos a baixas doses. Então, nós, trabalhadores, nós estamos sempre expostos aos efeitos estocásticos. Então, se a gente voltar ali e ler o segundo parágrafo, causam uma alteração aleatória no DNA de uma única célula que, no entanto, continua a se reproduzir, levando à transformação celular. Então, nós, indivíduos ocupacionalmente expostos, estamos expostos aos efeitos que não precisa de um limite de dose para ocorrer e que causam dano no DNA. Não sei se preciso de mais alguma comprovação de que temos que utilizar todos os meios de proteção radiológica que conhecemos e buscar mais, caso seja necessário. Dependendo de com que exatamente dentro da radiologia nós trabalhamos, tá? Dependendo da dose de radiação que estamos expostos, dependendo do método de trabalho que nós temos, tudo isso vai ser totalmente independente, porque nós já temos a total consciência de que estamos expostos aos efeitos estocásticos e o dano que ele pode causar. Então, não tem meia palavra quando se trata de proteção radiológica. Então, os primeiros efeitos das radiações ionizantes que foram detectados, nós temos 1895, que foi a descoberta. Em 1896, foi descoberta a radioatividade. Em 1896 também foi anunciado o primeiro tratamento de câncer pelo raio-x. Em 1911 até 1914 foram publicados trabalhos computando 198 casos de câncer com 54 mortes. Então, Thomas Edison declarou que, durante o desenvolvimento de uma lâmpada fluorescente em 1896, detectou efeitos biológicos em seu assistente. 6 anos mais tarde, Deli foi obrigado a amputar a mão em decorrência de um carcinoma. Posteriormente, ele sofreu a amputação dos 2 braços e veio a falecer em 1904 em decorrência de um câncer de medistino. Então, isso foi declarado por Thomas Edison, tá? A evolução das normas e limitações em proteção radiológica. O surgimento dos efeitos da exposição em experimentos no início do século
passado levaram ao reconhecimento da necessidade de cuidados quanto ao uso dos raios-x e de materiais radioativos. A primeira medida foi a blindagem nos tubos de raio-x com chumbo e a colimação do feixe para uma área de interesse. Em 1915, British Radiological Society adota resoluções para a proteção contra os raios-x. Então, as recomendações: máximo de 7 horas de trabalho por dia, folga aos domingos e mais 2 meios períodos por semana, o máximo de tempo de lazer fora do trabalho, férias anuais de 1 mês ou 2 quinzenais, irmãs de caridade e enfermeiras trabalhando tempo integral no departamento de raio-x e no departamento do uso de rádio não devem realizar outras tarefas dentro do hospital. Então, essas foram as primeiras medidas que foram tomadas, tá? Então, a gente pode citar e dizer que praticamente todas elas são desrespeitadas hoje em dia. Máximo de 7 horas de trabalho por dia, a gente sabe que não condiz. Folga aos domingos e mais 2 meios períodos por semana. A gente sabe que os técnicos emendam um trabalho no outro. O máximo de tempo de lazer fora do trabalho. Eu preciso trabalhar, então eu não tenho lazer. Férias anuais de 1 mês ou 2 quinzenais. Dependendo do esquema de trabalho que o cidadão aceita, ele não tem nem férias. E as irmãs de caridade, hoje em dia a gente quase não tem, nos centros médicos que ainda existem nesse esquema. As enfermeiras trabalhando em tempo integral no departamento de raio-x não devem realizar outras tarefas dentro do hospital. A gente sabe que isso não acontece, né? Então, vamos continuar. Evolução das normas e limites em proteção radiológica. Surgiu a necessidade de um limite numérico para a exposição à radiação. Limite de dose de radiação segura, limite de exposição seguro. Esse limite necessitaria de uma medida quantitativa da radiação. Uma recomendação específica para a proteção radiológica só foi desenvolvida com a definição do Röntgen, em 1928, e sua adoção como unidade de exposição pouco tempo depois. R é igual à quantidade de radiação X ou gama que produz uma certa deixa eu voltar aqui, gente. Uma certa possibilidade ou uma certa forma efetiva de exposição, tá? Então, dentro da quantidade de radiação recebida, da quantidade de exposição recebida, nós vamos ter um limiar para um dano ocorrer, tá? Vamos lá. Evolução das normas e limites em proteção radiológica. Em 1928, formado o Comitê Internacional de Proteção Radiológica, tá? Rebatizado posteriormente como Comitê Internacional de Proteção Radiológica, ICRP, tá? Em 1929 foi fundado o National Council on Radiation Protection, tá? NCRP, é o Comitê de Proteção e Medidas de Dose de Exposição, tá? Nos Estados Unidos. Em 1931 e 34, o NCRP e o ICRP recomendaram um limite de exposição de 0,2 Röntgen ao dia. Em 1936, o NCRP recomendou 0,1 Röntgen por dia, descrito como dose de tolerância, tá? O NCRP e o ICRP acreditavam que o limite recomendado estava bem abaixo do limite de dose que provocava um efeito determinístico. Foi dada então a introdução da radioproteção,
conjunto de normas, guias e regulamentos internacionais e nacionais que visa garantir o uso seguro das radiações ionizantes, estabelecidas por consensos e baseadas no conhecimento existente, que evolui com o tempo, tá? A base de todos esses fundamentos é evitar os efeitos determinísticos. Então, nós temos dentro dos objetivos da radioproteção: minimizar os riscos de efeitos biológicos, limitar a dose em atividade profissional, diminuir a probabilidade de efeitos de longo prazo, câncer, efeitos genéticos e etc. Então, quais são os fundamentos? Qual é a fundamentação da radioproteção? Minimizar o tempo de exposição, controlando o tempo de exposição, aumentar a distância, tá, da fonte de radiação, a intensidade e a dose da radiação decai com o inverso do quadrado da distância. Então, quanto mais distante a gente está da fonte, menor a dose de radiação recebida, tá? Então, nós vamos ter a distância de 2 metros, que a gente já sabe que ela vai decair. Olha, o esqueminha aqui embaixo, ó. A fonte de radiação, 1 metro, eu tenho 100% de dose. A partir de 2 metros, ela já decaiu 25%. A lei do inverso do quadrado da distância, tá? Nós temos a utilização de blindagem, se possível, tá? Dentro da nossa sala de exame, nós temos a blindagem. Aí nós temos várias situações, como, por exemplo, eu acho que aquele vidrinho que tem no biombo, ele é muito embaçado e eu não consigo visualizar o paciente direito. Então, quando eu vou dar o comando para ele realizar a apneia, por exemplo, ou vou verificar se ele não vai se mexer durante o exame, eu coloco o rosto para fora do biombo porque eu preciso visualizar o paciente. Não estou exercendo de forma nenhuma proteção, tá? Vou colocar o acompanhante dentro da sala de exame, porque ele ficou perturbando que queria acompanhar o exame. Eu vou para trás do biombo e vou deixar o acompanhante sendo exposto à radiação. Não estou usando nem de longe os fundamentos, né? Nós não podemos blindar completamente alguns tipos de radiação, mas nós podemos reduzir significativamente a intensidade dessa radiação. Os princípios de radioproteção são margeados dentro da justificação. Nenhuma prática que utiliza radiação ionizante deve ser autorizada, a menos que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimento que possa ser causado. Esta prática deve ser justificada em relação a outras alternativas. Então, qualquer exposição à radiação ionizante deve ser justificada. É por isso que o pedido médico tem a indicação clínica. A indicação clínica para o exame é a justificativa. Então, eu preciso de um raio-x de tórax. Qual é a indicação? Investigar DPOC. Investigar DPOC é a justificativa para a realização daquela exposição, tá? O ideal é que um pedido médico de exames que usam radiação, ele não deveria ser realizado caso não houvesse uma justificativa. A gente tem uma demonstração bem prática disso, que alguns planos de saúde não autorizam a realização de um exame sem indicação. Então, se o plano de saúde não faz cobertura, ou seja, não paga por um exame, se ele não for justificado, por que ele pode ser realizado sem a justificativa, né? Nós temos também a otimização, tá? O risco total de tais atividades, exposição decorrente, deve ser mantidos tão baixos quanto razoavelmente exequíveis. Isso está dentro do princípio ALARA, levando-se em consideração fatores econômicos e sociais. Então, a dose de radiação ela tem que ser
baixa o suficiente para minimizar a exposição do paciente, mas não baixa o tanto que essa imagem seja prejudicada. Então, é tão baixo quanto razoavelmente executáveis. Então, nós temos dentro da otimização o risco biológico e os recursos sociais e financeiros, e a otimização dentro do princípio ALARA. Então, eu preciso baixar essa dose de radiação até dentro de um padrão ótimo, tá? Eu tô economizando, eu tô otimizando, tá? Então, a otimização, ela é o processo que a gente faz normalmente quando a gente trabalha em um ambiente em que a gente... Hoje em dia, com o digital, isso até diminuiu bastante, tá? Mas anteriormente, quando a gente tinha o consumo de películas radiográficas, quando a gente tinha o erro subsequente, a repetição desenfreada de incidências, a gente gastava tanto o químico do processo de revelação quanto a película radiográfica, que precisava ser descartada e repetida, né? Então, alguns serviços, eles traziam a pena para junto do profissional, transferindo esse gasto com a repetição para o profissional. Então, ele buscava uma forma mais eficiente de trabalhar para não repetir, para não ter que pagar pela repetição, tá? Hoje em dia, isso sendo transferido para a ordem digital e a gente não tendo mais a despesa com as películas, que era proporcionada pela repetição, isso me causa um pouco de receio, porque se eu não tenho mais o custo da repetição, ela pode ser reproduzida de forma desenfreada. Mas dentro do digital eu tenho formas de mexer na imagem para que eu não precise repetir uma radiografia que não ficou boa. Mas e as falhas de posicionamento? E as outras falhas que podem ocorrer, né? Então, a gente literalmente voltou para a gente teve um avanço tecnológico que causou um retrocesso a nível de controle. Então, é necessário que esse controle continue, independente de não ter mais custos na repetição. A repetição tem que ser evitada de forma efetiva. Não pode ser repetido 500 vezes uma radiografia, tá? 500 vezes é uma quantidade bem exagerada, mas é para vocês poderem ter uma noção. A repetição, ela só tem que ocorrer em casos extremos, tá? Por exemplo, o paciente se mexeu, o paciente não está bem, então pode acontecer dele se mexer. Se eu não orientar ele de forma bem efetiva, ele não vai ter noção de que a repetição vai causar um prejuízo, tá? Então, 90% de todo o processo que envolve a ocorrência do erro está nos meus controles, está dentro do meu domínio. Então, eu preciso buscar formas de exterminar a ocorrência da repetição, tá? Tendo os fatores externos, a gente vai ter 10% de possibilidade, sendo que os 90% estão dentro do meu controle. Então, em relação às exposições causadas por uma determinada fonte associada a uma prática, salvo no caso das exposições médicas, a proteção radiológica deve ser otimizada de forma que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposições mantenham-se tão baixas quanto possa ser razoavelmente executável, tendo em conta os fatores econômicos e sociais. Então, aquele lance de eu trabalho com a porta aberta para que ninguém tenha nada para falar e que aconteceu alguma coisa ou não, então eu trabalho com a porta aberta. Tá, mas e o corredor de circulação?
Como é que funciona isso, tá? Então, eu tenho que ter a visualização ampla em torno de todas as formas que eu trabalho. Se essas formas são corretas só para mim ou se essas formas são corretas de modo geral, tá? Então, nós temos o limite de dose individual, tá? Os limites de dose individuais devem ser aplicados para assegurar que ninguém receba quantidades de radiação que excedam os riscos aceitáveis. Os limites são aplicados ao indivíduo ocupacionalmente exposto e ao público em geral. Então, nós temos aqui as referências bibliográficas utilizadas, tá? Caso vocês queiram buscar informações dentro desse conteúdo. Foi um conteúdo resumido, tá? Para que a gente possa iniciar os nossos conhecimentos dentro da anatomia. E nós podemos perceber nessa primeira aula que vai estar amplamente interligado a anatomia, dentro dos estudos dos conhecimentos que a gente precisa ter, tanto a nível de exposição, proteção radiológica, quando como a gente vai realizar uma incidência radiográfica, um posicionamento, a gente precisa ter conhecimento da anatomia, do exame que está sendo realizado, para saber se a gente está incluindo de forma correta toda essa estrutura dentro do exame. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Até um próximo encontro.